Levando em consideração que para mim ainda é a melhor opção o SIM card europeu, né? No caso da Europa, mas o SIM card local, tá? O chip local, sempre para mim é a melhor opção por enquanto. Eu quero abordar mais esse assunto e te dar algumas dicas como você pode chegar a isso e ainda assim ter uma certa tranquilidade para comprar esse chip, usar esse chip e tudo mais. Vamos lá. Bom, levando em consideração o SIM card europeu, como eu disse, você tem que deixar para comprar lá na hora, né? Então, assim que você chega no país, na cidade, você tem que comprar o SIM card ali. Primeira coisa que você tem que fazer, assim que você entra no avião, é bom, isso todo mundo faz, mas não desligue, que é o modo avião, tá? Se você está indo viajar com seu chip instalado no seu celular ainda e vai chegar lá do outro país e não comprou o plano de dados internacional da sua operadora, não desabilite o modo avião. Porque se você desabilita o modo avião, seu celular vai conectar automaticamente na internet com o seu plano do Brasil e as coisas vão começar a atualizar e, bom, vai vir uma conta astronômica em questão de 5 minutos do seu celular conectado à internet em outro país, se você não tem um plano de dados para funcionar naquele país. Isso é muito importante, que eu já vi gente querendo arrancar os cabelos depois quando vê a conta, porque deixou 5, 10 minutos o celular conectado com o plano que usa em casa, né? Então essa é a primeira coisa que eu quero deixar. Agora, esse SIM card, onde é que você compra? Lógico que depende de país para país, mas normalmente, a maioria dos países você já acha lojas das operadoras locais dentro do próprio aeroporto. Então, na maioria das vezes, dentro do aeroporto mesmo, assim que você desceu, já tem uma loja ali de alguma operadora local que você entra, eu quero um SIM card de tantos gigas, e você vê o que você acha melhor, depende também um pouco do seu uso. Eu diria que eu botaria pelo menos uns 5 gigas a cada 15 dias ou a cada um mês no máximo. Lógico que depende do uso de cada um. Para mim, assim, como eu trabalho postando vídeo, uma série de coisas, teria que ser muito mais. Mas se você não faz tanto isso, normalmente uns 5 GB vai dar. Se você tiver cuidados também de tentar usar o Wi-Fi sempre que você tiver oportunidade. Então, tem o Wi-Fi na sua hospedagem? Usa o Wi-Fi da hospedagem. Tem o Wi-Fi no restaurante? Usa o Wi-Fi do restaurante. E deixa o plano de dados para quando você não tiver acesso a nenhuma outra rede Wi-Fi e tal. Com esses cuidados, normalmente 5 GB, entre 5 e 10 GB vai dar para a maioria das pessoas para um mês de viagem, eu diria. Tá? Outra coisa interessante, aí é mais ligado à Europa, que é o roaming daqui da Europa, que normalmente você compra o chip em um país, aí você tem que avaliar os países que você vai, tá? Mas normalmente você compra o chip em um país e esse chip, se eu comprou lá com 10 GB, esses 10 GB vão durar para outros países também. Então, se você fizer uma viagem por vários países, o mesmo chip vai servir para todo mundo. Isso pode ser bem interessante. Então, mesmo que você rode, vai servir o mesmo chip. Mas, atenção, que depende do país. Por exemplo, se você comprar um chip na França e quiser ir até a Suíça, por exemplo, a Suíça muda. E aí é como se você estivesse fazendo um gasto no exterior. Mas se você for da França para a Alemanha, aí fica tudo igual. Então tem países que fazem parte desse acordo, tem países que não. Então atenção a isso, Noruega também acontece isso. Se você for para a Noruega, sai desse roaming Europa aí, que funciona para todos os países. Então só atenção a isso, tá? Agora, o SIM card em si, lógico que cada país tem a sua operadora, né? E aí você tem que pesquisar qual é a operadora que você quer. Eu diria que se você fizer uma busca no Google sempre, operadora de celular na França, operadora de celular na Alemanha, qualquer uma das 3 primeiras que aparecer, você não vai ter problema. Tá? Vai funcionar legal. A única diferença entre elas pode ser o valor, né? Que aí uma pode ser um pouco mais cara, ou ter determinado plano que é mais interessante para você do que o outro, mas fora isso, em termos de qualidade, em termos de serviço, de velocidade,
tudo vai ser igual, né? Até mesmo de conexão, eu diria que a maioria vai ser igual, com raras exceções. Então eu não me preocuparia muito com isso, eu me preocupo mesmo em saber quais são as 3 principais e anotar esses nomes, porque assim que eu chegar lá, no aeroporto eu já vou procurar uma das 3 e às vezes no aeroporto vai ter as 3, né? E aí você pode até dar uma pesquisada, quanto é aqui, quanto é ali, quanto é lá, qual o plano mais interessante para mim e comprar naquela, se você tiver com tempo para isso, ou pode comprar na primeira que for, mas se você já tem esses nomes em mente, é fácil, a hora que você topar com uma loja dessa, você já sabe o que ela é, o que ela faz, porque às vezes, nem sempre, dependendo do país, você pega logo de cara assim. Então eu só pesquisaria isso, operadoras de celular, nome do país. Você pode botar em inglês, que vai ser até mais fácil de encontrar numa busca do Google. Anota esses nomes e vai viajar tranquilo, chegar lá. É legal também, vamos dizer, o que eu costumo fazer, né? Porque nas outras lives eu já comentei sobre isso. Sempre pensar em redundância. Você tem aquela loja no aeroporto? Normalmente sim, mas nem sempre. Vamos dizer que você veja que tem. Ah, não, existe uma loja de operadora no aeroporto, nesse aeroporto que eu vou chegar. Legal. E se essa loja, por algum motivo, estiver fechada? Ou se eu chegar lá, o plano for muito caro e eu não quiser pagar esse preço? Ou qualquer coisa. É interessante você usar o Google Maps. Eu gosto de recomendar o Google Maps, tá? Mas qualquer aplicativo de mapa que te dê essa informação. Para você descobrir quais são as lojas daquelas operadoras que ficam mais próximas da sua hospedagem. Porque na pior das hipóteses, você pode ir direto para sua hospedagem, se for muito tarde e tal, dormir, acordar, a primeira coisa que você faz no dia seguinte é ir na loja que você sabe que fica na esquina da sua hospedagem. Passa lá na loja, compra o cartão e está resolvido. Entende? Então, vale a pena trabalhar com essa redundância aí de informação. Então, tem no aeroporto? Tem, mas se de repente o voo atrasar, eu tiver que correr para pegar um transporte para ir para minha hospedagem e não conseguir comprar por algum motivo no aeroporto, qual seria a minha segunda opção? E procura próximo da sua hospedagem. E, bom, mas tem algumas operadoras que eu quero deixar aqui o nome que servem grande parte da Europa. Então, na dúvida, qualquer uma dessas vai servir para grande parte da Europa. Elas não estão em todos os países necessariamente, mas estão na maioria dos países. Então a Vodafone é bem conhecida, tem quase que na Europa toda, a O2, a Orange e a TIM. A TIM principalmente na Itália, porque é italiana, a Orange normalmente na França, mas tem alguns países por perto. Mas essas são, digamos assim, algumas das mais famosas operadoras de celular na Europa. Só para você já ter uma ideia do que tem, que você vai encontrar em vários países por aqui. Então já fica com isso na cabeça, lembra sempre de pesquisar antes para você já ter essa informação na manga, porque isso é muito importante. Por quê? Porque eu considero o plano de dados muito importante. Se você considerar também, e eu espero que você considere depois de hoje, tá aí uma forma de você encontrar isso. Mais um ponto. Qual o preço que você que você deve esperar pagar num plano de dados e tal? Lógico que isso muda o tempo todo, mas eu diria o seguinte: primeiro, você só precisa de dados, porque tem vários planos. Você chega numa loja dessa e fala que você quer um SIM card, não sei o quê. Tem vários planos de ligação. Minutos ilimitados para você ligar para todo o país, ou minutos para você fazer ligação internacional, ou SMS também ilimitado, e põe lá um plano super caro porque tem isso. E você não precisa de nada disso. O que você precisa é um bom pacote de dados, porque hoje tem WhatsApp, tem Skype, tem Instagram, tem de tudo que você vai se comunicar só usando o plano de dados. Então o que você precisa? De um SIM card com plano de dados. E normalmente, quanto maior a quantidade de dados, né, que você pode trafegar ali, melhor. Lógico que você não precisa de 200 GB se você vai passar uma semana. A não ser que você espere ver filmes e tudo mais só pelo 4G, né? Ou 5G, dependendo. Então, fora isso,
10 GB, eu diria que tá bom, até 10 GB para um mês, normalmente tá bom para a maioria das pessoas. Quanto você paga? Varia de país para país, de operadora para operadora, mas eu diria que uma média começa mais ou menos entre uns 10 euros, um plano de dados aí mais barato, que seria uns 5 GB a 10 GB, dependendo do país, mas pode chegar até uns 40 euros, eu já vi plano de dados desse de 40 euros, mas ilimitado. Então, você paga 40, tudo bem, às vezes é um pouco mais caro do que você esperava pagar, mas também pode trafegar à vontade ali. E aí, uma coisa que você pode levar em consideração, principalmente quando o plano é ilimitado, ou quando você tem essa possibilidade de comprar um plano ilimitado, que nem sempre tem, é que às vezes as pessoas que estão com você não pretendem usar muito o plano de dados. E aí, às vezes, com um plano de dados limitado pode compartilhar a internet com outras pessoas do grupo. Pode ser uma alternativa, lógico que você tem que pensar, é só uma ideia para você pensar sobre isso, do que vale mais a pena, porque uma vez que você pode compartilhar a internet com outras pessoas do grupo, de repente vale a pena já cogitar sobre isso, em vez de cada um comprar um chip de 20, mas cada um comprar um chip de 20 euros, né? E com pouca quantidade de giga para trafegar, às vezes vale a pena comprar um ilimitado e compartilhar com todo mundo. Tem alguns casos ainda, que eu nem botei aqui, mas tem aqueles roteadores portáteis que algumas pessoas têm e pode ser um caso a se pensar também, que é um roteador portátil que você vai botar um chip de internet desse, sei lá, ilimitado, e você carrega ele com você e ele vira uma rede Wi-Fi móvel que você vai levar com você, ele vai estar compartilhando a internet daquele chip limitado entre todas as pessoas do seu grupo, né? Vai conectar numa rede Wi-Fi normal com uma senha e vai ter internet ali enquanto vocês estiverem passeando. É uma alternativa. É só um caso a se pensar e que eu quero levantar aqui para você levar em consideração quando você estiver pensando num plano de dados, tá?